O Trump colocou em campo não, em mar, né? Uma força que não é vista há mais de 25 anos, né, no Oriente Médio. Forças muito maiores do que as já vistas na Venezuela ou em qualquer outra guerra desde então, desde o iníciozinho dos anos 2000, e gerou aí um caos em vários países do mundo. Vários países. Vamos lá. A Coreia do Norte começou a movimentar vários mísseis com ogivas nucleares dentro do país e a Coreia do Sul já se desesperou. Porque a Coreia do Sul sabe que o Kim Jong-un é meio maluco. Se um dia ele decidir que a vida dele não tem mais valor se ele não mostrar que ele é mais forte que a Coreia do Sul, ele vai lançar tudo isso. Ele vai explodir a Coreia do Sul e vai morrendo na sequência porque vão explodir a Coreia do Norte. Mas ele pode não estar nem aí para isso. Então a Coreia do Sul foi acionar os Estados Unidos para dizer, olha, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Talvez a gente mesmo tenha que tomar alguma iniciativa. Porque não dá para simplesmente ficar aqui e não fazer nada. Passou do limite. E assim, me parece que... E olha só, eles já fizeram, Júlio, teste nuclear, eles já fizeram um monte de coisa. Mas essa simples movimentação de colocar isso perto das fronteiras, parece que em pouquíssimos minutos ali, papo de 4, 5 minutos, se isso, já você destrói metade do país. Então é um absurdo que isso exista, e aí a Coreia do Norte já tem armas nucleares e a Coreia do Sul falou, a gente vai tomar um jeito porque não dá para contar com os Estados Unidos. Aí a Arábia Saudita disse o seguinte, se o Trump não entrar no Irã e garantir que destruiu todas as armas nucleares deles, já temos o nosso programa aqui, ó. Porque a gente mexe com coisa nuclear para outras coisas, vamos fazer. A inteligência da Arábia Saudita, né, por meio do primeiro-ministro lá, primeiro-ministro, o cara é príncipe, né? Salman. Príncipe, então é Salman, né, como é que fala? Então, assim, o príncipe da Arábia Saudita disse que eles têm informações de inteligência que vários países que usam energia nuclear para outros fins têm projetos militares secretos de armas nucleares. Aí você deve estar pensando, porra, o Brasil tem Angra 3, tem... Será que o Brasil é um deles? Acho que não, né, gente? Poderia ser, ficaria muito feliz, mas eu acho que não. E aí ele disse que o camarada príncipe foi lá pro Trump e falou, tá aqui o nosso plano. Você tem duas opções. Se não invadir o Irã lá e garantir que as armas nucleares deles deixaram de existir. O programa nuclear deles. Ajudar a gente a fazer, ou a gente vai pegar com o Paquistão, porque os caras são brother nosso aqui, e eles já tiveram acordos anteriores, e eles podem trabalhar com o Paquistão, que eles são parceiros, ou vai trabalhar com o Trump. E aí o que o Trump respondeu para ele? Não, irmão, se precisar, conta com a gente. Você não está dizendo que vai invadir o Irã para acabar com as armas? Então como é que ele responde isso dizendo, não, se precisar a gente faz? Está se escalando uma corrida nuclear absurda. Porque aí a Coreia do Sul vai para cima por causa da Coreia do Norte, aí a Arábia Saudita faz também, aí Israel vai contar para o mundo que tem arma nuclear, apesar de todo mundo já sabe, mas ele pode revelar, porque oficialmente não tem. Aí todo mundo começa a fazer, a Alemanha já disse que precisa, porque França e Inglaterra tem, para fechar a notícia desse caos todo aqui, jogar aqui para o Júlio. O Trump vira para o pessoal do Reino Unido, da Inglaterra, e diz assim, olha, posso usar as bases de vocês? Porque vocês têm uma base ali no Oceano Índico que eu quero usar para atacar, se precisar, deixar a caça lá e tudo mais. E eles responderam que não. Trump não vai usar nada porque eles não querem se meter nisso. Isso pode acabar violando algum acordo internacional, então não vai se meter com isso. E o Trump respondeu dizendo que vai revisar algumas coisas aí que estão pendentes do Reino Unido, que ele tinha deixado passar, mas já que a resposta é essa, né, daqui a pouco ele se manifesta. O que é uma loucura, porque a Europa teria oportunidade de estar ajudando nesse caso, né? Júlio Roque, dito aí 5 coisas diferentes aí, só sobre essa movimentação do Trump. Irmão, tem como a gente não começar uma conversa? A gente, qualquer país que tenha condição, não vai começar uma conversa sobre arma nuclear, Júlio? Inclusive, um herdeiro da Casa de Bragança, né, de Orleans e Bragança, assumiu uma comissão que dá direito a falar sobre isso aqui no Brasil. Só para que todos fiquem sabendo, né, esse tema está bem volátil no Congresso, principalmente com a assunção, aí eu esqueci o nome dele, da autoridade que assumiu lá, enfim,
Então é um tema, né, armas nucleares é um tema que vai beirar aí o Congresso Nacional a qualquer momento. Mas falando sobre a movimentação dessa máquina, né, dos Estados Unidos da América até perto, né, dos oceanos ali, dessa área que pode acontecer um possível conflito, está ali na beira do Irã, né, enquanto o Irã também está fazendo exercícios com os russos no Estreito de Hormuz. Então, quando há essa movimentação do tabuleiro feita pela nação mais poderosa do planeta, tudo se movimenta ao redor. Começando pela Arábia Saudita, Bin Salman, né, que é o príncipe Mohammed bin Salman, disse que se o Irã, né, tiver a capacidade nuclear, com certeza outros países ali também o terão. Então, para você ter uma ideia, os dois árabes, porém um xiita e o outro sunita. E se os xiitas, que é o caso dos persas, né, do Irã, tiverem arma nuclear, os sunitas da Arábia Saudita também o farão, já devem ter algum tipo de projeto e plano. E como o Eric falou, já desenvolvem energia nuclear para fins pacíficos. Mas dinheiro para eles é o que não falta. Então esse projeto poderia ser aceleradíssimo, né, com o tanto de dinheiro que a Arábia Saudita tem e todos aqueles outros países que ficam naquele entorno. Também falando da Coreia do Norte. A Coreia do Norte se movimenta com reflexo natural e anuncia a produção de 50 lançadores de foguete, que esses foguetes poderiam carregar uma ogiva nuclear. Vamos explicar. Quando você tem um lança-foguetes, é o mesmo que nós temos aqui no Brasil, chamado Astros 2, que nós estamos chegando até 300 milímetros de calibre do foguete. Porém, o foguete é uma coisa barata, tem aquele propelente e é calculado a curva balística para acertar o alvo de acordo com o alcance e o calibre do foguete. Porém, a Coreia do Norte fez diferente, aproveitou esse sistema barato, miniaturizou uma ogiva e colocou nesse foguete. Então é literalmente um foguete com uma arma nuclear. Eles construíram no calibre de 600 milímetros, o dobro, né, do calibre que nós temos aqui, até mesmo em projeto, que é 300 milímetros do Astro 2, 600 milímetros com alcance um pouco maior, tornando levar uma ogiva nuclear num foguete convencional. Então, eles adquiriram 50 lançadores desse e fizeram algumas imagens, né, na internet. Aí está cheio das imagens dessa movimentação desses lança-foguetes com ogivas nucleares. Uma coisa que barateia o lançamento, mas não tem aquela precisão. Mas eu creio que não é o que a Coreia do Norte esteja preocupada com precisão. Ela quer destruir tudo e é por isso que ela fez esse demonstrativo de força. Então, nós falamos já... a Inglaterra, interessantíssimo o ponto de Sturmer, que é a autoridade inglesa que proibiu, né, a utilização de bases inglesas para operações contra o Irã, mas foi muito delicado ele ter falado isso, porque a maioria esmagadora dos imigrantes são de iranianos dentro da Inglaterra. Então, se ele autoriza, né, Donald Trump a usar essas bases, com certeza toda a comunidade árabe que se encontra na Inglaterra ia contra o primeiro-ministro. E eles já ocupam cargos políticos dentro da estrutura do Império Britânico. Então, isso seria praticamente um tiro no pé. Ajudaria, né, um aliado como o americano, Donald Trump, a fazer esse ataque, mas perderia, né, na opinião pública de seu país. Então, acho que por isso ele tomou essa medida. Então, vemos que esses reflexos dessa movimentação do tabuleiro acontece justamente com o possível ataque ao Irã. Né? Eu não digo invasão porque seria assim, eu não consigo vislumbrar uma invasão americana no Irã. Bem, tudo é possível, nós vimos o que aconteceu na Venezuela, mas eu ainda acho assim muito difícil. Mas um ataque para destruir, né, o seu programa nuclear, com certeza os Estados Unidos estão com isso em pauta. E nós temos poucos dias para ver isso, talvez, porque essa movimentação já mostra muito do que está para acontecer.
alguma autoridade polonesa falou que já tinha se esgotado o tempo de qualquer polonês sair do Irã. Então, quando as autoridades começam a dizer que o tempo se esgotou, é porque está muito perto de um ataque. E lembrando que esse ataque, esse ataque ao Irã, para destruir seus possíveis projetos de armas nucleares, quem vai ficar muito feliz é Israel, que com certeza vai ajudar no ataque e na defesa do contra-ataque iraniano a qualquer coisa que aconteça ali naquela área, Eric. Muito bom, Júlio. Comandante Vilas Boas, queria sua visão aí sobre todo esse cenário e fazer um complemento aqui do que o Júlio falou. Teve um caso recente aí que um portal europeu acusou a Polônia de estar trabalhando nas suas armas nucleares, de ter, inclusive, lá novas armas nucleares que não se desenvolvem mais armas nucleares hoje em dia. Só porque eles têm uma base subterrânea que ninguém consegue acesso, não consegue descobrir por radar, tá lá, perdida, é uma área enorme, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que entra e o que sai, e esse portal, eu não sei, não foi o DW, mas foi um outro portal da Alemanha, porque tem uma briguinha ali da Alemanha e a Polônia nessa questão de notícias, e a Polônia fez uma acusação entre aspas, quando a Alemanha falou sobre essa questão nuclear, que alguns países precisavam ficar dizendo que iam fazer armas nucleares para ver se deixavam outros países com medo. Porque quem está fazendo armas nucleares mesmos esconde isso às 7 chaves e não fica falando. E um dia as pessoas vão descobrir que está lá. O que dá a entender que pode ser que eles já estejam até mais avançados em tudo isso do que os outros países. Então, assim, acho que começou mesmo essa corrida e só se os Estados Unidos realmente invadir o Irã e acabar com isso aí, todo mundo já arrumou um bom pretexto para recomeçar ou começar do zero seu trabalho de energia nuclear para armas nucleares. Então, não sei se isso aí vai ter volta. Carcará. Aliás, comandante Vilas Boas, desculpa. Bom, agora tu deu um nó aqui, Érica. Eu falei, caralho, sou eu, não sou eu. Vamos lá, cara. Se a gente olhar, cara, na minha visão do jogo, do tabuleiro inteiro, se a gente fizer uma retrospectiva aí de curto prazo, aí jogando para uns 5 anos. Quando a gente teve há 4 anos agora, está fazendo, né, o advento da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, esse processo, esse conflito, essa guerra, eu tenho para mim que ela disparou uma reação em cadeia, né, e ela colocou em xeque vários artifícios, né, várias relações bilaterais, trilaterais, o coletivismo do movimento globalista, a própria ONU como um todo, eram instituições que estavam frágeis ou fragilizadas, né, organizações como a União Europeia, a OTAN, tudo isso estava muito parado, em banho-maria. E aí esse movimento, essa guerra, ela disparou esse processo. Então essas organizações que eram frágeis, elas foram colocadas sob a parede, sob ameaça, e o que a gente vê agora, né, nessa percepção que você fez na introdução, essas organizações estão caindo, né? Porque como é que estava o mundo há 5 anos atrás, antes da guerra da Ucrânia com a Rússia? Você tinha os Estados Unidos ali no governo democrata, que praticamente nos últimos 10 anos ele se aliou ao movimento globalista junto com a Europa, todo mundo confiando ali que tudo estava muito bem, né? Ninguém gastando dinheiro com defesa, confiando que os Estados Unidos seria o fiel mantenedor da ordem internacional mundial, mas também estava nesse movimento que era muito tomado pelos democratas. Você viu a cadeia da industrialização praticamente inteira americana sendo levado para a China. Aí você já via a China se armando, comprando um monte de armamento que ninguém entendia direito. Por que esses caras estão comprando tanto armamento? Por que esses caras estão querendo dominar o mundo aí com o cinturão da nova Rota da Seda? O que estava acontecendo? O Japão morto, lá na Coreia do Norte tinha um doidinho do Kim Jong-un, que saiu do Tratado de Não Proliferação Nuclear, começou a fazer arma nuclear por conta própria, o mundo deu uma esbravejadas, mas ficou por isso mesmo, ninguém fazia nada, o Japão acomodado, né? O Oriente Médio ali, o Irã, vivendo o seu movimento de fortuna ali, porque o Barack Obama, 10 anos atrás, em 2016, fez um acordo muito mal feito que deu para eles a capacidade deles fazerem a produção do enriquecimento do urânio e chegar muito próximo da produção da arma nuclear,
e aí ficou por isso mesmo, porque os Estados Unidos deixou eles fazerem isso, na verdade, foi assinado um contrato de confiança, mas boa, chamou o diabo para dançar, confiando nele, e aí agora o mundo está nesse mundo catastrófico. E aí sim, eu concordo contigo, Eric, a gente está numa corrida nuclear, sim, uma corrida armamentista primeiro, uma corrida nuclear sim, e eu não consigo enxergar nenhum movimento, né, que tenha condições de parar isso, pelo menos a curto prazo. Porque as organizações que teriam capacidade de fazer isso, tipo uma ONU, a gente está vendo a ONU totalmente desfacelada, ela perdeu totalmente a sua capacidade de articulação quando também a gente viu a guerra da Ucrânia. Alguns fatos anteriores, pregressos, davam essa indicação, mas a guerra da Ucrânia foi claro, né? A total ineficácia, a inépcia da ONU nesse conflito. E aí você tem hoje o secretário-geral que hoje, ou ontem, né? No dia da comemoração da Revolução Islâmica de 1979, no meio de todo o conflito que a gente está vendo aí, dessa escalada de crise, né? Conflito é crise, com o Irã, o cara manda uma carta para o presidente iraniano, congratulando o governo iraniano pela sua história, pela sua eficácia, por tudo. Caralho, assim, como assim, cara? O cara não está vendo o que está acontecendo? Milhares de pessoas foram mortas, massacradas nos protestos, e o presidente da ONU, o secretário-geral faz um troço desse. Então o mundo está muito esfarelado. E aí, fruto agora, se você vê uma corrida armamentista. O Kim Jong-un doido começa a fazer mais armamento, começa a ameaçar de novo a Coreia do Sul. Esse lançador de foguetes aí que ele colocou aí, com capacidade de lançar míssil nuclear, ele tem um alcance estimado de 400 quilômetros. Só para ter referência de distância da geografia da região, Seul, a capital da Coreia do Sul, ela está a 50 quilômetros da fronteira. Ou seja, esse sistema só consegue bater de longe Seul e já matar instantaneamente com uma bomba nuclear de pequeno alcance, de capacidade, uma porrada de sul-coreano em questão de algumas horas. Isso para não falar dos mísseis interbalísticos que eles também já têm, que ficam jogando por cima do Japão o tempo todo. Aí você vê o Japão agora, assume a primeira-ministra Takaishi, que vai tocar o banzé naquela região, porque já falou que vai se rearmar. A força de defesa do japonesa, que já era de defesa, não tinha nada, né? É muito maior, muito mais pujante que muitas forças armadas de vários países do mundo, que ela vai investir agora bilhões e que daqui a pouco vai buscar capacidade nuclear, porque ninguém aqui duvida da capacidade tecnológica do Japão de adquirir isso em questão de meses. Alguém tem? Não, né? E aí é que a gente falava, a partir desse acordo, do que a gente viu, 2016, Barack Obama, em termos do Irã, da capacidade de enriquecimento, os caras falam que produziam capacidade nuclear para enriquecer para uso pacífico, mas enriqueceram até 60% já. O uso pacífico de reator nuclear para produção de energia, o nível de enriquecimento é da ordem de 3% a 5%. E os caras enriqueceram a 60%, dizendo que é para fazer o quê? É bombinha? Deve ser, né? Não é por ser raio-x? Não tem como, cara. E aí o mundo, como é o caso da Arábia Saudita, olha isso aqui, meu irmão. Olha só, o dia que esse cara tiver, que o governo xiita tiver, eu vou ter também. Isso é o lógico. Isso é soberania do país, essa é a sobrevivência daquela região. O cara vai fazer isso, cara. E aí você tem Israel no tabuleiro. Aí a Arábia Saudita se aliou com o Paquistão, porque quando Israel foi lá e lançou o míssil lá no Catar para pegar o Hamas, acendeu uma luz vermelha na região inteira, porque todo mundo se passou a ser alvo. Porque a Arábia Saudita é inimiga do Irã, porque é o xiita, mas também é mais igual ou mais do Irã, do Israel. Olha a confusão. E aí já chamou o guarda-chuva do Paquistão. E tem Israel ali no meio. O porta-aviões agora que está indo, o Gerald Ford, está indo, ele vai ficar ali no Mediterrâneo Oriental, do lado de Israel, provavelmente. Ele não vai descer pro Mar Vermelho. Ele vai estar ali ajudando a fazer a cobertura da proteção de Israel. Então, essas articulações, elas foram postas à prova com a guerra da Ucrânia e do Irã. E agora uma nova reorganização vai começar a ter que ser montada. E aí, nesse meio todo, a gente já reportou tantas vezes aqui, né, a confusão da União Europeia com os Estados Unidos. E aí me vem esse primeiro-ministro e nega o uso de base estratégica que os Estados Unidos utilizam desde a Segunda Guerra Mundial, que é o caso de Fairford lá, que é quando os aviões cruzam o Atlântico vindo dos Estados Unidos, ele pousa em Fairford para fazer a sua manutenção e reabastecimento. É algo parecido com o que acontece com a base de Diego Garcia lá no Oceano Índico.
Os Estados Unidos vivem sem isso aí? Óbvio que vivem. Tem bases, instalações, ilhas pelo mundo inteiro com condições de fazer. O que vai trazer para eles é uma complicação logística, porque as distâncias vão aumentar, a situação da manutenção vai aumentar, então a logística vai ser mais complicada. Mas o Reino Unido faz isso de forma unilateral, mas o Reino Unido não consegue se defender, como a OTAN também não consegue se defender sem os Estados Unidos. Então o cara dá um tiro no pé, porque ele não tem como bancar essa ação dele que é translocada. Entendeu? Eu não estou falando que ele tem que concordar com o Trump em tudo, não. Mas isso, se ele fizer, é muito mais um tiro na OTAN, no artifício da OTAN, contra o Trump dizer que vai tomar a Groenlândia. É muito mais complicado, porque é uma ação muito mais incisiva. Ele já proibiu, alegando questões de direitos humanos num ataque preventivo. É maluquice, cara. Então, sim, Érico, o mundo está de pernas para o ar, as coisas estão muito complicadas, a corrida armamentista e alguma nuclear eu vejo como inevitável, porque cada vez mais os Estados Unidos estão falando, como você falou na reportagem anterior, não tem condições de cuidar do mundo inteiro, então ele está colocando as coisas em questões de prioridade, da qual as Américas é a principal, mas ele tem interesse no mundo inteiro. Então, para ele, eu acho que interessa, sim, ele vender equipamento nuclear e tecnologia nuclear para a Arábia Saudita, ele vai deixar o Japão conseguir essa capacidade nuclear, sim, vai ser de uma forma inicial vetorada, em termos de alcance, capacidade, megatons, quilotons, mas vai decidir, porque ele está dizendo para o mundo o seguinte, ó, agora cada um cuida do seu jardim, porque eu não consigo cuidar de todo mundo. E isso vai acontecer de forma inevitável. Então o mundo, sim, está vivendo um período de instabilidade muito grande, Eric. Muito bom, comandante. Carcará, quero te ouvir. Como o tempo está acabando aí, Érico, eu vou ser um pouco mais rápido aí, mas eu vou dividir o assunto aqui em algumas partes. Sobre o poder nuclear ucraniano. Norte-coreano. Vamos lembrar o público aqui que aconteceu. Quando a Coreia do Norte enviou 10 mil soldados para combater no fronte, exigências do gordinho dos foguetes, o Kim Jong-un. Eu preciso modernizar minha artilharia antiaérea, artilharia de tubo, artilharia de foguete e arsenal nuclear, o Putin. Está comigo. Essa ogiva miniaturizada, que é uma palavra que o meu amigo Júlio tem dificuldade de falar, que é difícil mesmo, miniaturizada, o Putin já tem vários modelos de armas miniaturizadas, inclusive o russo é o único do mundo que tem uma maleta nuclear. Para quem não sabe, o governo russo, eles têm uma maleta que tem 1 quilo de explosivo, que é plutônio e urânio, dentro de uma maletazinha que eles usam, que eles podem soltar, que é chamada bomba rasa quarteirão. E eles têm os morteiros pesados da época soviética, que era o Pion, o morteiro Pion e o Tilpan. Tilpan é tulipa em russo, né? E esses morteiros russos de 270, 300 milímetros, eles tinham ogivas miniaturizadas para lançar no campo de batalha, entendeu? E é muito estranho, depois que teve a guerra da Ucrânia, a Coreia do Norte conseguiu já fazer 3 modelos de ogivas nucleares, com seus foguetes e tudo. Só que é interessante, mísseis e foguete coreano, ela não tem ferramental para isso, cara. Nem a Rússia tem os ferramentais para fazer os novos mísseis atualizados, a China que está usando. Então, você olha para a Coreia do Norte, tu vê lá aquele caminhão lindo, com aquele míssil design perfeito, só que a Coreia do Norte não acessa porra nenhuma aqui do Ocidente. Como é que esse cara tem um ferramental, máquinas de impressão 3D, ultramoderna, que o Brasil nem sonha sequer em ter uma, pô. Nem sequer, ele chega nem perto, a gente não chega nem perto. E os caras apresentam lá o míssil intercontinental lá, do caralho, lá, meu irmão, que porra de... A China, já falei, a Coreia do Norte é um proxy da China e da Rússia. Se o pau comer, eu já falei 1000 vezes, quem vai fazer o disparo nuclear planetário vai ser a Coreia do Norte. Ela tem que pagar o preço, pô. Entendeu? Então, ela tem um sistema de artilharia de saturação, modelo Astro, só que com calibre maior, com alcance com a Coreia do Sul, que é do lado aquela porra lá. Atirou, chegou. E o problema não é nem fazer o foguete, é miniaturizar a arma, que não foram eles, foram os russos. E de 1 a 100,
110% que foram os russos que passou a tecnologia que o Putin, no tratado lá de amizade, que foi lá o primeiro-ministro, o ministro da defesa russo, foi o Putin, foi todo mundo, meu irmão. O contrato é o seguinte: se tu me manda munição e tropa, que eu te mando ogivas nucleares, melhora os teus foguetes, a porra toda. Ponto. Isso aí é o caso norte-coreano, tá? Agora, o caso dos ingleses. Cara, esse Keir Starmer, né? Esse primeiro-ministro inglês, são um bicho velho vagabundo, cara. Toda vez que os ingleses precisam dos americanos, os americanos vão lá, cai pra dentro, manda porta-aviões, tropa, dinheiro, a porra toda. O Júlio falou uma coisa que é certa. Eles estão rendidos pelo o modelo que eles adotaram de receber pessoas de outras nações, né? Lá, levas e mais levas de pessoas vindo do norte da África e do Oriente Médio dentro da Inglaterra. Se tornaram prefeitos, governadores, vereadores, delegados, xerifes, a porra toda lá. Eles tomaram conta de tudo, destruíram as igrejas evangélicas e transformaram em mesquita. Quando ele nega apoio americano para os Estados Unidos, ele está falando assim, meu irmão, a gente não é mais irmão. E não são mesmo, não. Os ingleses de hoje não são os ingleses da década de 70, cara. Eles não são vagabundos globalistas. Eles apoiam a guerra da Ucrânia. Inclusive, esse velho aguarda aí, o Keir Starmer, ele foi lá com o Zelensky, pode fazer guerra, matar russo, que eu te mando dinheiro. Foda-se o inglês. Inclusive, para quem não sabe, tá? A Inglaterra é o país que tem mais preso político por opinião e etc. O Brasil, tu acha que tem muito? Aqui não é nada. No mundo, não muito. Ó, a Inglaterra tem mais preso político por expressar ideias do que a China, do que a Coreia do Norte, do que o Irã, do que a Venezuela. Então se tornaram um bando de vagabundo foda. O americano vai precisar dos ingleses? Não precisa, porém vai dificultar e muito, porque a base de San Diego fica lá no Pacífico, é inglesa, não é americana. O americano usava porque, tanto tudo junto. Ao inglês, não, o território é meu, tu não vai usar mais. Ou seja, sacaneou os americanos. Por isso que ele teve que mandar mais um porta-aviões e talvez mande outro. Mas o que importa é que há uma coisa chamada a curva do anzol, a volta do anzol. Nesses dias, os ingleses vão estar na merda, vai ter ataque terrorista dentro da Inglaterra devido à revolta muçulmana, que eles querem tomar a porra toda. Isso não importa a data, vai acontecer. Eles vão ligar para o americano, poxa, me ajuda aí. O americano vai falar assim, pô, irmão, não dá. A alegação desse primeiro-ministro inglês, se eu te apoiar, eu estou ferindo o direito internacional. Olha só o que esse cara falou. Quando o Irã ataca Israel, usando as bases lá do Líbano, da faixa de Gaza, o inglês, silêncio rádio. Quando tem votação dentro da ONU, o inglês, o francês, os belgas, o Brasil, Venezuela, todos são contra Israel. Ou seja, os globalistas são contra o Putin e contra o Trump. E o Trump sabe disso, ele está pagando para ver, pô. Todo mundo sabe que os globalistas são inimigos dos cristãos. E foda-se a nação inglesa, francesa, Bélgica, Alemanha, Suécia. Deixa os muçulmanos tomar a porra toda. Tá matando os cristãos? Estão invadindo tudo? Aí o cara, o cara tá maluco não. Vocês viram o desfile aqui do AKG zombando dos cristãos. Só que não vão conseguir vencer. Nem aqui, que foi um fracasso total para esse presidente que está instalado aí, e nem lá. Os americanos vão fazer o que tiver que ser feito, vai demorar mais, vai ser mais trabalhoso. O americano teve que se desdobrar, foram quase 400 voos dos Estados Unidos para Europa e Oriente Médio para levar munição, mísseis, a porra toda, porque os ingleses não estão apoiando. Negaram o apoio. Isso atrapalhou muito, porque a Inglaterra tem porta-aviões. Podia ter colocado um porta-aviões. O Macron poderia ter fornecido porta-aviões para ajudar. Mas nesses dias vai estar inglês, francês pedindo arrego para os americanos por causa do Vladimir Putin e por causa dos muçulmanos. É o que eu estou falando. E o Trump vai falar assim, pois é, cara, infelizmente não dá. O direito internacional fala que eu não posso ajudar porque não posso ferir os princípios do direito internacional. Vai dar a mesma resposta. Ou seja, na hora que é para o Irã atacar Israel e os povos ali,
aí o direito internacional não existe. Mas quando é para se defender, atacar o Irã, não, porra, a ONU não quer e eu obedeço a ONU. Então, esse tipo de vagabundo, cara, os globalistas não valem a cagada de um pato nem de um gato, porque esses animais, quando cagam, servem de adubo. Esses vagabundos aí nem para adubo servem. Entendeu, Souza? Então, essa é a regra mundial quanto ao combate no Irã. O cara que pode se afastar da merda toda chama-se Vladimir Putin. Ele fez essa porra lá na Síria. Pegou o Bashar al-Assad. Bashar, vem pra cá, meu irmão. Vem pra Rússia. Deixa o cara comandar que o teu tempo passou. Pronto, acalmou a temperatura lá. O Putin, ele tem tudo para fazer o seguinte. Ô, Ali Khamenei, entra nesse avião aí e vem para Moscou, cara. Deixa o pessoal lá. O Trump não vai bombardear aquela merda lá. O povo vai se recuperar. Com o tempo, deixa o povo decidir. Se o Putin fizer isso aí, o governo americano, o Donald Trump, vai ficar devendo, mas não é pouco, não é muito, tá? Porque vai evitar um desgaste político, econômico, a degradação do poder americano no Oriente Médio, porque ele vai ter que defender Kuwait, a Arábia, Catar, a Oman, a porra toda, que o Irã vai meter bomba para tudo que é lado, embora seja só no começo, depois não tem mais o que fazer. Mas a peça fundamental para resolver esta porra chama-se Vladimir Putin. Anotem aí. Só basta ele falar assim, ô Ali Khamenei, não te apoio mais, cara. Vem para cá e tu não vai morrer. Vem tu e tua família. E resolve essa porra. O Putin vai... O Trump vai ficar assim, caralho. Vai ter uma vitória foda, política, vai conseguir o objetivo dele, sem precisar fazer guerra, igual foi feito na Venezuela. O Putin falou assim, desliga essa porra dessa antiaérea aí, cara. Deixa os caras passar. Simples assim. E para quem não sabe, o Putin e o Trump estão fazendo um acordo de 7 pontos, tá? 7 pontos, inclusive econômico, e não se admire se a Rússia, em rede nacional, fala assim, ó, a partir de agora, a minha economia vai ser baseada no dólar. Fudeu. Aí o cara vai falar assim, o cara tá certo. Rússia e Estados Unidos se uniram e a China vai ser o terceiro país. Vai ser tripartite, logo de início. Depois vai ser os 10 reinos que está na Bíblia. Tamo junto.